Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a mensagem oculta ou simbolismo da carta do tarô Três de Espadas. Bom, dentre outras interpretações, essa carta Três de Espadas, onde na figura de Wright ela representa três espadas fincadas em um coração, significa que existe uma dor profunda em que a mente ela tenta se proteger dessa dor. Provavelmente é uma dor emocional. Ou seja, pode ser, um exemplo, uma ferida da infância. As cartas de espadas, todas elas representam a mente. No caso do três de espadas, existe um mecanismo mental que está tentando talvez ocultar ou, vamos supor, tentando se proteger de alguma ferida emocional ocasionada no passado. Essa ferida emocional, ela pode ser, como eu disse, de algo na infância, mas também pode ser de algo relacionado a relacionamentos também na fase adulta. Vou usar alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa ela se sentia culpada por se sentir bem, porque vivia em um ambiente, vamos supor, conturbado. Então, ela achava que se ela se sentisse bem naquele ambiente conturbado da infância, por exemplo, ela poderia estar atraindo aquelas pessoas que estavam ali naquele ambiente sofrendo. Então, ela, para ser aceita, ela, vamos dizer assim, entrou no fluxo de sofrência, de abatimento, de tristeza. Esse seria um exemplo. Outro exemplo que poderia ser usado seria a questão da pessoa se sentir abandonada. E com isso, a mente dela, que representa as três espadas, começa a criar mecanismo, a arquitetar pensamentos, estruturas mentais que façam com que ela, vamos supor assim, evite sentir-se abandonada. Geralmente, quando essa carta sai, significa que a pessoa ela tem que olhar para essa ferida e tentar chegar à origem dela e compreender e sanar e curar, dissolver essa ferida, essa dor. E geralmente não é algo agradável, mas o lado luz dessa carta é que ela dá ao consulente, a pessoa que tá se consultando, ela dá uma grande possibilidade da pessoa resgatar aquela ferida e curar ela. E geralmente é uma ferida emocional, porque é o símbolo do coração, né? São as emoções, são os sentimentos mais arraigados, profundos no subconsciente. Seria respeitar essa dor, essa mágoa, mas ao mesmo tempo trazendo ela para a luz, aplicando ela na vida prática, seria você identificando o mecanismo da mente e sendo o observador da mente e sabendo que ali existe algo que precisa ser curado e ter muita calma, muita paciência, porque geralmente a mente ela quer tudo para ontem. E como ela é que está sendo a perpetradora dessa, vamos dizer assim, dessa imposição dessa ferida, para que essa ferida, vamos supor, seria talvez uma ansiedade para que essa ferida fosse curada logo. E, na verdade, a cura ela acontece no seu dia a dia, a partir de novas decisões. Por exemplo, se eu me sentir
magoada, abandonada, rejeitada na infância ou em qualquer outra fase da minha vida, eu posso muito bem agora me tratar diferente, partindo de mim mesma. Como é que eu faço isso? Não me abandonando, eu me escutando cada vez mais, me acolhendo, me amando, tendo amor próprio, ouvindo essas vozes que a gente tem na mente que fala que a gente não vai conseguir e tudo mais, mas sendo observador, não julgando, entendeu? Porque geralmente as vozes, principalmente as vozes mentais, que a gente traz ao longo da nossa vida, da nossa história, da nossa infância, essas vozes, vamos se dizer assim, elas são normais elas estarem ali. E não é um caso de você falar assim, ah, você não é real, porque existe uma realidade, querendo ou não, ali, que você está apegado ainda. Então, o que seria então a forma de você tratar? É você observar e com suas atitudes, o seu dia a dia, na vida prática, você inverter isso, demonstrar para você mesmo que você não vai ser mais abandonada. Por exemplo, se existe uma ferida da criança interior, seria você tomar atitudes agora, ações do dia a dia em que você observa a sua criança interior e você cuida dela como um adulto que você é hoje. Existe um ponto importante sobre tudo isso, é que quando não curamos uma ferida, inconscientemente vamos atrair situações, pessoas que, vamos dizer assim, que reforcem essa ferida em nós, para que possamos olhar para essa ferida e curá-la. Ou seja, a dor, ela é uma grande oportunidade para nós crescermos e evoluirmos. E com isso, né, consequentemente, todas essas feridas elas serem curadas dentro de nós. Em um nível muito mais profundo, significa que se você foi abandonada ou rejeitada, se sentiu, né, abandonada ou rejeitada na infância, ou mesmo na vida adulta, você agora é o responsável por não mais se abandonar. Você agora é o responsável por si mesmo. Então, tudo aquilo que você não recebeu, você tem que se dar, você tem que se ouvir. E outro ponto importante é que todas essas dores, esses sentimentos mal curados, o que que acontece? Inconscientemente vamos criando coisas aqui no mundo material através de nossas atitudes, de nossos atos. Tudo que a gente fizer vai estar, vamos dizer assim, vai trazer essas energias mal curadas em- nas nossas ações. Então, é como se cada ação nossa no mundo, nossa atitude, traz consigo uma semente escondida dessa dor, dessa mágoa, desse ferimento. Então, por isso que é importante olharmos para essa ferida e curar. Um exemplo de criação na matéria, vamos supor que aconteceu alguma coisa com essa pessoa na infância em que ela sofreu muita raiva, ela guardou muito ódio, muita raiva. E então, quando ela for atuar no mundo, em alguma atitude dela, seja no trabalho, seja em relacionamento, ali inconscientemente ela vai atuar com alguma raiva. Claro que isso não é direto, não é, vamos supor assim, ah, a pessoa só vive na raiva. Não. Em alguns pontos em que a ferida dela for tocada, ela vai reagir com raiva.
Então ali ela vai estar, querendo ou não, entre aspas, criando na matéria algo com a energia da raiva. O dois de espadas no seu lado sombra, não da carta, né, mas sim da pessoa que usa, né, a simbologia, o arquétipo. Lembrando, pessoal, que as cartas elas não são positivas nem negativas, mas a forma como nós estamos expressando essa energia é que existe uma polaridade. Então, eu posso estar expressando ela na energia negativa como na energia positiva. Enquanto que no dois de espadas existe a figura de uma pessoa, né? De um homem ou uma mulher, enfim, com uma venda nos olhos e com as duas espadas formando uma cruz, né? No peito. Então, assim, a venda nos olhos significa exatamente isso, né? Essa questão de eu não querer ver, eu apenas quero conciliar, eu não quero sentir dor. Por exemplo, alguns livros falam que o dois de espadas tem muito a ver com a questão da indecisão, da vontade de sempre estar conciliando, mesmo que para isso a pessoa ela perca uma autenticidade, uma harmonia dentro dela, ela tentar estar sempre tentando conciliar os opostos fora dela. Tem muito a ver com a energia de Libra, né? Não que Libra seja somente isso, mas é um aspecto da energia, né? O lado não tão favorável do dois de espadas é que você tenta conciliar, criar uma paz fora de você, mas dentro de você, você meio que perdeu a sua conexão interna com o seu eu superior, vamos dizer assim, com o seu eu divino, para você conciliar algo fora de você, só que dentro você não está conciliado consigo mesmo, com a sua essência, com a conexão com o seu eu mais profundo. É como se você se perdesse do seu centro, tentando conciliar os opostos fora de você, sendo que os opostos dentro de você não estão conciliados, não estão harmônicos. Já o quatro de espadas, ele é uma carta, vamos dizer assim, mais harmônica da mente. Na figura de Wright, o quatro de espadas é um soldado, um herói deitado, como se ele tivesse repousando, né, ou refletindo, com três espadas, vamos dizer assim, penduradas na parede, e a quarta, ela está na posição horizontal. O que dá a entender é que a mente deu uma trégua para ele, ou seja, aqueles mecanismos mentais, estruturas rígidas que estavam fazendo ele sofrer, ter aflição no três de espadas, já no quatro de espadas é como se ele conseguisse desativar a mente dele, pelo menos por um período de tempo aí, por um espaço de tempo. No momento em que o consulente ele consegue acalmar a mente e entrar num estado de reflexão, de análise, né, de observação de si mesmo, quando a mente está calma, ele consegue o contato com o seu eu superior, com a voz divina, a voz do silêncio. Então, quando a mente está calma, ela está serena, é nesse momento que você consegue, como observador da mente, você consegue talvez ir lá na origem desse sofrimento, dessa dor. E aí sim passar a compreender de um novo ponto de vista, de uma nova percepção.
Mas lembrando que o quatro de espadas, ele também vai ter o lado negativo dele, que aí no caso se aplicaria a um outro contexto, né? Então, assim, vamos dizer, as várias possibilidades de interpretações vai depender do contexto. Então, o três de espadas, ele traz uma tristeza oculta, né? Mas também ele traz, lembra que dentro de toda sombra existe a sua luz. Então, essa carta também traz a possibilidade de você ter clareza, de você observar e identificar a origem dessa tristeza, ou seja, você ter clareza do que está acontecendo com você, do que você está sentindo, por que que você está sentindo isso, por que que você se trata dessa forma, por que você atrai essas situações que te colocam nessa posição de abandono, de rejeição, de culpabilidade. Então, existe um alerta quando essa carta ela sai, porque significa que existe uma dor, existe algo ali, um incômodo que a pessoa ela precisa olhar, ela precisa identificar, ela ela precisa identificar os mecanismos, as estruturas mentais que ela criou para ela não sentir aquela dor. E ela compreendendo isso, ela pode mudar, porque é como se ela fizesse uma alquimia dentro dela. E aí ela começa a tomar certas atitudes no dia a dia dela, com ela mesma, né, o tratamento com ela mesma. Ela começa a tomar algumas ações, atitudes que mudem totalmente a forma como ela foi tratada, como ela se sentiu tratada, enfim. Trazendo isso para a alquimia, seria a fase alquímica da Nigredo, que é quando o herói, né, o ser humano, ele tem contato com essa massa escura da sua alma, essa dor, esse sofrimento, e aí ele passa a observar e tentar compreender a causa, né? Porque o efeito ele está conseguindo ver agora, que é o efeito da dor, né? Mas a causa, o que originou ela. Então, quando o consulente, ele passa a olhar esse conteúdo de dor, de sofrimento, ele vai usar a operação alquímica da calcinação. O que é a calcinação? A calcinação é você pegar o conteúdo à luz da sua consciência, que é o fogo, né? Você esquenta esse conteúdo à luz da sua consciência, da mente, vamos dizer assim, da mente não emocional, da mente mais adulta, mais racional, se for o caso de uma dor da infância, né? De um abandono, esses sentimentos de rejeição e tudo mais. Então, ele calcina esse conteúdo agora de uma forma mais consciente, retirando os líquidos. Retirando os líquidos significa retirando toda aquela parte mais emocional, mais emotiva, mas não se desfazendo dela, mas de uma forma respeitosa e de uma forma mais consciente mesmo. E aí ele faz a calcinação. Depois da calcinação, ele vai fazer a dissolução, que é trazer esse conteúdo, esse sofrimento e diluir em novas águas. Essas novas águas são águas límpidas, são águas tratadas. O que eu quero dizer com isso?
é o emocional ele já está tratado. Então, como é que ele já está tratado? A partir da forma como você se trata agora. Você tem essa alquimia de mudar, de transformar e colocar águas que agora refletem o mais sublime, a mais bela, vamos dizer assim, da, da expressão emocional, né? O mais belo que você pode expressar através do amor próprio. Então, a dissolução, você vai se dar aquilo que você não recebeu. Você vai se nutrir emocionalmente, você vai se acolher, você vai se amar, você não vai mais abandonar você mesmo, né? É você com você mesmo. Você não vai se auto-condenar, auto-flagelar. Pelo contrário, você vai se acolher, se cuidar. Então, tudo isso é uma dissolução em novas águas, em novas emoções, em novos sentimentos. Você vai passar a se ouvir, você vai passar a se ouvir a ponto de você entender o que se passa com você, dentro de você, no seu mais profundo eu. E depois da dissolução vem a operação da coagulação. O que é coagular? Na verdade, trazer para o mundo físico, para a matéria, para esse mundo palpável. Ou seja, você vai ter que trazer isso para a prática do seu dia a dia, da sua rotina, no seu trabalho, nos relacionamentos. Você sempre vai ficar atento a esse seu lado mais emotivo, mais emocional. E você vai aplicar isso nas suas atitudes, no seu comportamento, para consigo mesmo, principalmente para consigo mesmo. E isso vai acabar refletindo no outro, né? Porque o mundo externo é um mundo refletido do mundo interior. Então, são novas atitudes. E isso vai levar você a uma transformação. Essa é a verdadeira alquimia, onde você compreende dentro, respeita, cura essa dor e você transforma fora também, né? Você transmuta dentro e transforma fora, que é a aplicação no seu dia a dia. Você passa a ter um novo comportamento, um novo olhar sobre você, sobre o que te causou, né? Há aí também uma ressignificação. Aí no final eu coloquei o 4 de espadas, porque eu acho que o 4 de espadas é a evolução do 3 de espadas. É quando o consulente, a pessoa, ela compreendeu, ela deu esse tempo, esse espaço na sua mente para uma autorreflexão, para o autoconhecimento. E aí ela pôde então compreender, né? Ela pôde aplicar isso na vida prática. Bom, pessoal, é isso. Esse foi um resumo, né, do que é a jornada interior através das cartas, principalmente da carta 3 de espadas. Eu vou fazer das outras cartas, cada uma em um vídeo separado, assim como esse. E é isso. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.